22:7, Apocalipse diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Repete a primeira parte. Eis que venho em breve. Você? Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém. Pode sentar. Eis que venho em breve. E aí fica uma pergunta, né? Já estamos em Apocalipse, pastor. Por quê? E aí o tema desta ministração. Já é tempo das últimas coisas. É uma afirmação com exclamação. Mas é uma pergunta. Já é tempo das últimas coisas? Queridos, nós estamos sugerindo no nosso boletim uma leitura bíblica que alguns talvez estejam acatando, se envolvendo, outros só o farão no ano que vem, mas a proposta é: se envolva agora. Sabe por quê? Porque nós terminamos a leitura do Novo Testamento. Amanhã é o último dia, capítulo 22 de Apocalipse será lido amanhã. E por isso as últimas coisas. As últimas coisas do Novo Testamento, nós já terminamos, já chegamos aqui nesse último capítulo, mas nós vamos ler o Novo Testamento 2 vezes esse ano. Esse roteiro de leitura bíblica nos permite ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos 2 vezes e Provérbios 2 vezes. Então, se você acha que perdeu o bonde da história, já acabou realmente uma leitura, mas vamos começar uma segunda leitura agora do Novo Testamento. Se você começar conosco terça-feira, pode até ainda vagabundar amanhã, porque é feriado e você não quer ler 4 capítulos da Bíblia Sagrada, não tem problema, mas terça-feira começa a leitura e você vai de novo em dezembro, junto comigo, pensar, orar, buscar uma palavra sobre, de novo, Apocalipse. Com certeza, ali, final de dezembro, nós vamos falar de novo sobre Apocalipse, porque é o texto que estaremos lendo também. Mas enquanto isso, a vida segue. Já são as últimas coisas, mas lá no Velho Testamento, Davi está pegando a arca lá na casa daquele moço e trazendo para Jerusalém. Davi está sofrendo aquela crise porque ele fez do jeito dele, doido para trabalhar para o Senhor, doido para fazer um tanto de coisa. Então a turma que está chegando aí, presta atenção, pergunte a Deus como é que faz, não faça do seu jeito, que complica. Davi fez do jeito dele, e aí o fim chegou muito rápido, e aí o fogo desceu dos céus, consumiu aqueles 2 moços, cheios de boa vontade. E Davi então para e fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Davi, se fez nada errado, você fez a coisa certa, do seu jeito. Ele fez como Saul. Agora ele fez a coisa certa. Ele estava tentando agradar a Deus, ao invés de servir a Deus. Qual a diferença de agradar e servir? Agradar é fazer o seu melhor tentando agradar. Servir é perguntar como é que faz. Como é que o senhor quer? Aí Davi voltou atrás, foi lá no Levítico, foi lá no Deuteronômio, viu como é que se carrega a arca. Aí ele pegou a vara de transportar a arca, colocou no ombro dos levitas, dos sacerdotes e carregou a arca à distância de saúde para todo mundo, de santidade, de reverência. E aí a vida vai continuando. O passado, o presente, apesar de estarmos pensando no futuro. Mas importa, irmãos, lermos a Bíblia Sagrada 2 vezes por ano, o Novo Testamento 2 vezes por ano. Sabe o que importa? Faz diferença isso. Tem muita gente que acha, não, eu prefiro ler a Bíblia. Se você realmente lê a Bíblia e gasta tempo durante o seu dia meditando na palavra, não tem problema se for outro roteiro. Mas se você não tem outro roteiro e não usa esse roteiro, você está com um probleminha sério. Porque nós precisamos tirar um tempo. Sabe por quê? Principalmente quando chegamos aqui no Apocalipse. Por que ler Apocalipse 2 vezes? Não é para ficar encontrando os segredinhos do futuro. Não é, não. É para pensar e saber que Deus dirige todas as coisas em todos os tempos. Não é sobre desenrolar o futuro e ter o futuro em nossas mãos. É para nós que sabemos que Deus é o Senhor da história, realmente vivermos com essa realidade. Não haverá surpresas para Deus no futuro. Nenhuma das desgraças que acontecem aqui, ali e acolá são surpresa para Deus.
O desenrolar da história, lá na frente, até quando o céu se enrolar e explodir numa grande bola de fogo, não será surpresa para Deus. Nós vemos lá em Pedro falando isso. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E é por isso que nós precisamos estar sempre nos alimentando da palavra, para voltarmos o coração para Ele, realmente sabendo que Ele é Senhor. Mas na leitura do Apocalipse, o que João viu? Ele viu Deus em 3D. Ele viu aquele que era, que é e que há de vir. Deus Todo-Poderoso. No capítulo 1 é isso que ele vê. E ele cai aos pés do Senhor como morto. E o texto sagrado fala da sua experiência no capítulo 1, quando ele estava ali pensando que era o fim. Acabou tudo, agora realmente é o tempo das últimas coisas para mim, tudo passou, e quando ele achou que era o fim da vida, a vida dele começou a fazer sentido. Aí, querido, eu quero te dizer que talvez a sua vida faça sentido, exatamente quando deixar tudo para trás. Tudo. Inclusive, todo o ativismo que João tinha como pastor, de uma igreja começando, do começo da igreja, e João vem ali como apóstolo, como precursor das palavras do Senhor Jesus, e agora ele larga tudo, julgado numa ilha, acabou, é o fim. Ele não sabia que era o começo, estava tudo começando, porque agora ele iria ver face a face o Senhor, que ele achava que conhecia. Ele era o que mais falava de Jesus como Deus, aliás, o único que apresenta Deus como homem. Os outros tentam apresentar esse homem como Deus, ele apresenta Deus como homem no Evangelho de João, no seu primeiro escrito, e agora ele vê o Senhor e ele descobre que ele não conhecia o Senhor, como agora o Senhor se manifesta a ele. O que mais João viu? No capítulo 2 e 3, ele viu Deus se relacionando com a igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Filadélfia, em Laodiceia. E Deus se apresenta em cada carta, em cada recado que manda para a igreja, como eu sou aquele que tem as 7 estrelas, os 7 candelabros, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que tem a espada afiada, eu, o Filho de Deus, eu que tenho os 7 espíritos nas mãos, o santo verdadeiro e o amém. Ele vai desenrolando na cabeça dele, nas visões dele, quem é Deus. Mas quando ele olha para a igreja, ele vê exatamente riqueza, pobreza, calor e frieza, mornidão, verdade, mentira, fé, obediência, desobediência, fidelidade, infidelidade, nicolaítas, Jezabel. Ele vê doutrina de demônios, ele vê quem parecia que estava vivo, mas estava morto vivo na igreja, perseverantes e perseverança, arrependimento, fidelidade, amor, disciplina. A igreja do Senhor tem o que você quiser procurar. A pergunta é, o que você acha no seu coração? Lembra a igreja de Laodiceia? Antes fosseis quente ou frio, mas és morno. E aí a reação com água morna foi um negócio que o Senhor coloca assim. Mas de todo jeito, queridos, o que coloca-se para cada igreja significa que nós corremos o risco de cair entre a pobreza e a riqueza, esquecendo o Senhor, entre o calor e a frieza, cair na mornidão, entre a perseverança e deixar para lá, a gente achar que é bom demais e que se basta, e deixar de estar realmente servindo ao Senhor, como a igreja aos Efésios, que ele fala, temos que voltar ao primeiro amor. Na igreja dos Efésios, praticamente não tinha nada errado. E não tem nada errado, é o grande problema, irmãos. Quando está errado é fácil. O relógio está quebrado. Quando o relógio está quebrado, ele acerta pelo menos 2 vezes por dia a hora. Ele quebrou às 10 da manhã, ele vai estar certo 10 da manhã e 10 da noite. Mas quando o relógio está funcionando errado, irmãos, ele está funcionando, mas funciona errado, aí complica. Ele não acerta a hora nenhuma. O grande problema nosso e da igreja é que era igreja e estava fazendo o que podia fazer para agradar o Senhor. E nós já vimos o problema de tentar agradar o Senhor. É funcionar com o relógio na sua hora, no seu fuso horário, do seu jeito, à sua maneira, e aí não serve.
Fazer a coisa certa costuma ser a maior armadilha de cada uma dessas igrejas aqui. Mas quem vencer, quem passar por isso, no futuro, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Não sofrerá a segunda morte. Eu darei o maná escondido. Eu darei autoridade. Eu o reconhecerei diante do meu Pai. Eu darei um novo nome. Eu darei a sentar-se comigo no trono do meu Pai. Diga amém. Amém. Se essa igreja está se relacionando com Deus e está buscando agradar o Senhor e servir ao Senhor enquanto servir ao Senhor e agradar ao Senhor enquanto serve, o futuro é para os vencedores. E aí você não tenha medo, não tenha dificuldade. Por favor, leia para mim. No capítulo 4, o que João viu? Ele viu primeiro no capítulo 1, Deus. Nos capítulos 2 e 3 ele vê a igreja. No capítulo 4 até o final, até o 18, ele vê um conflito cósmico, uma batalha, o esforço do dragão, que representa Satanás, para impedir a manifestação da vontade de Deus, o desenrolar da história segundo a vontade de Deus. Mas no final ele vê a consumação de todas as coisas. Capítulo 19, 20, 21, 22, há júbilo, há justiça, novos céus, nova terra, e o texto que nós lemos que diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, louvado seja o nome do Senhor. Dessas três coisas, três faces da visão de João, o que nós vamos aprender? Como reagir diante dessas três questões? Porque elas se nos apresentam da mesma forma. Deus permite, revela tudo isso a nós, porque revelou a João ali. Como é que João reagiu diante do Cordeiro de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus? O Cordeiro que representa inocência, mansidão, mas que representa a justiça, porque esse Cordeiro foi morto no nosso lugar. É também o leão da tribo de Judá, aquele único que foi digno de abrir os 7 selos e desenrolar tudo aquilo e mostrar o futuro, coisas que estão escritas, mas que nós não entendemos, estão reveladas, mas que nós não compreendemos. Nós imaginamos algumas linhas, alguns raciocínios teológicos traçam possibilidades, mas nós não sabemos como reagir diante de tudo isso. Como João reagiu? João caiu aos pés dele como morto. E ele veio de novo e põe a mão sobre João e o levanta e continua ali a falar com ele. Agora eu quero que você leia comigo, se é possível. Leia, por favor. Eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Isto trouxe para João um misto de sentimento. Porque ele cai como morto, e aí o Senhor levanta e diz: eu sou o primeiro e o último, eu tenho o controle, eu tenho as chaves, louvado seja o nome do Senhor. É assim que temos que reagir então diante do Senhor, com esse temor, com essa reverência. Como reagir diante do desenrolar da história? Porque a partir do capítulo 4, a história vai se desenrolar. Os recados e as exortações para a igreja, e a convicção de que em cada igreja há vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor permitirei, ao vencedor reconhecerei, ao vencedor escreverei. Os vencedores. Mas como reagir diante do desenrolar da história? João percebeu, na hora que o Senhor pôs a mão sobre ele, que Deus é o maestro da história. E que todas as coisas estão diante dele. E que em função do que ele viu na igreja, quanto mais fora dela, o juízo é iminente. E a palavra é infalível. Então João, ele passa o tempo inteiro com muito temor, com muita reverência.
E nós vamos ver lá na frente que de alguma forma João tem o coração intercedendo, porque existe no texto, no capítulo 5, essa questão da intercessão, da oração, que nós não compreendemos. Se ele já está vendo todas as coisas vão caminhar assim, onde é que entra a oração e a intercessão? Como é que funciona isso? Como é que funciona na sua cabeça? Mas João percebe isso, João entra nessa rotina e nesse espírito de intercessão, de adoração, com muita reverência, porque estava diante do Senhor, que é maestro da história. A oração é parecida com ensaiar a banda. Vai acontecer. O Senhor escolheu as músicas, mas quando nós oramos, nós nos afinamos enquanto igreja com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E quando nós oramos, nós somos curados de um tanto de coisa que a gente nem sabe. E quando nós oramos, e nós vamos encontrar aqui no capítulo 5, leia comigo. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio, leia, e tomou o livro. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Então, nesse texto aqui nós encontramos a necessidade e a natural reação de temor, de reverência, de estar o mais caladinho possível, de estar ali observando. E às vezes que lhe fora perguntado alguma coisa, ele respondia com muito temor. Mas ali a palavra intercessão e oração estão presentes. E a adoração é incessante. O reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor. Nós vamos reagir diante do desenrolar da história, exatamente assim, porque Ele é Deus. Mas em relação ao futuro, como reagir em relação ao futuro? Já é tempo das últimas coisas. Queridos, quando lemos Apocalipse, de novo, eu espero em Deus que daqui até o Senhor te levar, você leia muitas e muitas vezes. E muitas vezes não tem novidade, tem aprofundamento. Não tem novidade, tem mais consciência, tem mais revelação, tem mais proximidade. Nós não vamos buscar na Bíblia Sagrada, e nem quando sentamos para ouvir uma ministração, novidade. O que precisamos realmente de aprofundamento. E olhando para o futuro sem medo do juízo, porque João literalmente viu Deus regendo a história, dirigindo a história, descansando em Deus sem nenhum medo do juízo, porque o Cordeiro que foi morto, mas é vivo, é Ele que está dirigindo todas as coisas. E quando algum juízo, alguma dificuldade, nós olhamos para o Cordeiro que morreu em nosso lugar e nos lembramos que no futuro, o maior desejo do Cordeiro é de novo conosco, com a sua noiva, com a sua igreja, tomar a ceia, que foi o último ato que Ele desenvolveu junto com a sua igreja, junto com os seus discípulos. E Ele deseja que tudo se desenrole para que possa sentar-se com você e comigo, com João, com André, com Paulo, com Moisés, com Davi, e tomarmos juntos uma ceia. Apocalipse nos últimos capítulos está falando do casamento do noivo do Senhor Jesus com essa noiva, de uma grande festa. E o anseio, se tem anseio, essa palavra
ela não cabe quando nos dirigimos ao Senhor, mas para entendermos, se tem anseio no coração de Deus, é de desenrolar de tudo isso. E de junto com vocês, junto comigo, podermos realmente estarmos na consumação de todas as coisas. E aí nós precisamos então, queridos, olhando para o Apocalipse, pensar na restauração do nosso tempo de vida. Nós não podemos mais viver no passado. O passado é símbolo do pecado. E se vivemos no pecado, vivemos no passado. Nós precisamos de deixar as coisas que para trás ficam e ir seguindo para o alvo. Só que seguir para o alvo, eu não estou lá na frente, eu estou aqui. Porque o futuro, em relação a nós, é realmente o foco de toda a ansiedade. E aí, se já é tempo das últimas coisas, eu preciso de aprender a viver no presente. E viver no presente como um presente de Deus. Viver no presente como quem está junto com o Senhor, como João estava na ilha de Patmos. Sabendo que as últimas coisas já estão tranquilamente resolvidas nas mãos do Senhor. Eu simplesmente digo, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, eis-me aqui agora. Eu não sei como vai ser amanhã, se haverá amanhã, mas hoje, deixe-me servi-lo. Hoje, deixe-me conhecê-lo. O que João fez ali foi muito mais conhecer a Deus, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O que João fez no último tempo da sua vida, quando ele já não tinha mais ninguém para se relacionar, ninguém para discipular, uma igreja para se envolver, parece que a vida de João acabou, era essa a primeira sensação dele. Aqueles últimos dias foram mais importantes, porque ele estava conhecendo o Senhor. Que o seu presente, que o meu presente, que o presente da igreja seja esse, entendendo que é um presente de Deus, em qualquer circunstância. Imagina que João, para chegar naquela primavera, de estar de sol 24 horas por dia diante do Cordeiro de Deus, adorando face a face, ele passou por um inverno terrível. Um velho de quase 100 anos sendo preso, algemado, empurrado em masmorras, transportado, julgado naquela ilha, até encontrar o cantinho dele para não morrer de uma noite fria. Não sei se tinha ali naquela ilha animais, eu não sei que tipo de inverno que ele passou, mas foi um inverno terrível, irmãos. Mas de repente, quando tudo parecia que já não valia mais a pena, ele estava diante do Senhor. O seu presente só faz sentido se estiver diante do Senhor. Vivendo como um presente de Deus, para conhecer a Deus, para agradar a Deus a cada dia. Mas eu termino perguntando, se nós não estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, faz todo sentido a pergunta do Senhor Jesus, que está ali de propósito, uma letra quase invisível. Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Se pensar no tanto que nós temos buscado conhecer o Senhor. Pastor, como é que eu vou medir isso? Não é muito fácil de medir isso. Mas a minha pergunta pode ser de base no que eu comecei dizendo. Nós estamos lendo, começando amanhã, terça-feira, aliás, a reler o Novo Testamento. Existe na sua vida tempo para isso? Para conhecer o Senhor a partir da leitura do texto sagrado? Existe nas nossas vidas tempo de buscar o Senhor? Em dias tão longos, existe parte do dia em que o tempo é para a gente a gente rever algumas coisas que Deus nos falou. No último culto, agora tem a facilidade, você pode assistir esse culto amanhã de novo, né? A parte que você não entendeu, não viu, você pode ouvir de novo. A música que você gostou, você pode ouvir de novo. Será que nós estamos buscando o Senhor? Vamos ficar de pé?